Caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento, estamos nós aqui novamente e venho pedir a ti que possa dar um like no nosso vídeo, por favor, ou ter a generosidade de se inscrever neste canal e receber os nossos vídeos. Ajuda aí, vai! Bom, nosso tema hoje vai ser discutir o nascimento da modernidade. Sim, não pense que sempre nós existimos dentro deste mundo acabado. É claro que o mundo desse imediatismo nos faz pensar que este mundo sempre existiu dessa mesma maneira. Esse ato de descartar história, de não querer fazer pensamentos abstratos, de ficar fincado no presente e consumindo esse presente e rifando o futuro, é algo que nos induz, mas a gente tem que fugir disso. A gente tem que começar a pensar o que nos trouxe até aqui, para que sejamos capazes do que nos levará até amanhã. Então, como surge a modernidade? Isso é um tema bastante caro dentro da filosofia, tanto é que vai surgir filósofos como Descartes, que vai sintetizar boa parte deste mundo, mas nós encontramos na história e nesta comparação entre o que é o mundo moderno, o mundo em que a crença no progresso começa. Nós faremos um futuro melhor do que o presente. E aquele mundo que parecia que era um mundo só para cumprir tabela, o mundo medieval. Sim, como nós sabemos, o mundo medieval entra em crise. Começa a entrar em crise, século XIV, a peste negra vai servir muito para isso. A crença que as pessoas tinham de que, o mundo, estamos aqui para cumprir tabela, para que a gente vê se vai para o inferno ou se vai para o céu. Portanto, era um mundo determinado puramente por superstições, por visões religiosas, nas quais o poder religioso tinha toda a sua força em determinar a vida das pessoas. Por isso, toda a explicação era marcada por um misticismo, uma crendice, superstições. Se uma doença te pegasse, meu amigo, minha amiga, ou é Deus te punindo, ou é o diabo que está na sua cola. Nada de explicações racionais para as coisas. Ademais, o mundo era bastante insalubre, as pequenas vilas estavam marcadas ali, e as pessoas davam gol do char, assim, caindo da janela sobre a cabeça dos outros. Um mundo bastante insalubre. Tão insalubre que permitiu que, mais ou menos em 1347, a peste negra chegasse ali. E quais eram as explicações? Não eram as pulguinhas que viajaram nos lombos dos ratinhos, que adentraram os navios e chegaram aos portos genoveses. Não. É Deus que está querendo sacanear. Nós somos pecadores, nossa moral é promíscua, por isso Deus sentencia à morte 1/3 da Europa. Essa era a explicação mais convincente que tinha naquele momento. Portanto, era o mundo da fé, da superstição, da crença. Era um mundo ainda em que a Europa era a periferia do mundo árabe. Mas sabemos que as coisas nem sempre foram assim. Começa a se mudar. Uns carinhas chamados que começam a viver naquilo que chamamos de burgos. Esses caras começam a intensificar um tipo de produção que até então não havia. Uma produção de excedente. O mundo medieval era sempre uma produção de subsistência, mas agora, caros amigos, os burgos começam a produzir sujeitos que não estavam submetidos à vassalagem dos senhores feudais. E essa galera começa a produzir. Os seus produtos são mais baratos porque eles arrumam novas ferramentas e essas ferramentas produzem em menor tempo, quebrando de vez boa parte do aparato econômico do mundo medieval, que eram as corporações de ofício. Então, nós vivemos o mundo burguês. Essa galera começa a ganhar uma grana, acumular riqueza, olha que lindo, maravilhoso. E eles começam a transformar este mundo, começando a acreditar que o ser humano era capaz. Sim, e isso começa a contrapor de uma certa maneira
o discurso da igreja, porque a igreja olhava para você, olhava para o indivíduo e dizia: você é um verme, criatura, você não é capaz de nada, você não vai se salvar se eu não quiser, eu sou a voz de Deus e você só se salvará se Deus quiser, porque você é uma criatura desqualificada, incapaz de tudo, o ser humano é promíscuo, está na sua natureza a promiscuidade, portanto não há salvação para você. Ou seja, há um discurso da igreja de que, os seres humanos são umas merdinhas, são uns vermezinhos, são incapazes. Ou seja, comece a aprender um pouco com a história, né? Sempre quando alguém chegar para você e começar a desqualificar você, a exercer uma certa menos-valia, você é assim, você é assado, que horror. Você tem que dar graças que eu namoro você tem que dar graças que eu fico com você, porque olha só como é que você é feia, olha como você é feio. Pois é, era isso que um pouco a igreja usava como um instrumento de poder. Desqualificar o ser humano, colocá-lo lá como um estrume. Sim, porque assim a igreja teria o seu poder, que cresceria sobre esses indivíduos. Sim, quanto menos você acredita em você, mais alguém vai chegar lá e querer te sacanear de um certo modo. E era isso que a igreja fazia. Portanto, havia uma desqualificação do humano, mas algo estava surgindo ali. Mais ou menos no século XIV vai surgindo figuras que vão contrapondo esse discurso. E antes disso até, vemos a figura de Dante Alighieri na sua obra A Divina Comédia, quando ele, de uma certa forma, revela que ele sai do inferno, encontra uns papas lá, inclusive, passa pelo purgatório e chega ao céu. Por quê? Pelo seu próprio esforço. Para quê? Para encontrar quem? Deus? Não. Para encontrar Beatriz. Então o humanismo vai ser um dos grandes movimentos, um pensamento de que o ser humano agora, ele é capaz de triunfar sobre a natureza. Sim, e não pense que o humanismo foi simplesmente um movimento antirreligioso. Na verdade, ele vai capturar um pouco o simbólico da religião. Ele vai dizer: olha, Deus te deu razão. Seja racional, criatura. Deus te deu capacidade de criar. Seja criativo, ser humano. Portanto, começa a se empoderar esse ser humano. Sim, nós podemos, acredite. Então, o ser humano que era uma verdinha, agora se torna a criatura que se empodera diante do mundo. Mas se empodera de que maneira? Com a fé, com as superstições, com aquelas explicações do passado? Não. A gente tem que buscar no Renascimento, lá nas culturas greco-romana, a razão dos gregos, a capacidade de invenção dos romanos, para a gente começar a construir o futuro. Portanto, não se constrói o futuro com fé, se constrói o futuro com razão. Sim, um empoderamento. Nós temos a razão dada por Deus, nós temos a capacidade criativa dada por Deus e podemos triunfar no futuro à medida que usamos a razão, não a fé, a superstição, para produzir o futuro. É nesse momento que surgem as grandes utopias. A utopia da crença de um mundo melhor é esse momento que se questiona as velhas visões, os velhos paradigmas. Esse paradigma que, olha, Deus fez o mundo e nos colocou no centro dele. Por isso, aquela visão geocêntrica é substituída pela visão heliocêntrica, que custou a vida do pobre, de Giordano Bruno, e quase que manda o Galileu pro saco também. Galileu, se não tivesse retratado diante de Deus, ou diante do Papa, estava ferrado. Porque neste mundo medieval, o Papa era a expressão máxima disso. O Papa é pop, o Papa não poupa ninguém. Com exceção do Francisquinho. Francisco é gente boa, gostei desse Papa. Longa vida ao Papa Francisco. Então, surge essa crença, primeiramente, um empoderamento do humano pelo humanismo. Depois, a ideia das razões dos gregos, a inventividade dos romanos. Os caras estavam todos empoderados diante deste mundo. A pá de cal no mundo medieval vai ser dada por um monge dominicano chamado, agostiniano, chamado
Martim Lutero. Ele vai dizer, olha, não serei mais submisso à ordem da pessoa ou da autoridade do Papa. Se ele não me provar por razões práticas ou por estar na Escritura, eu não vou obedecê-lo. E assim o Leão X, que era o Papa da época, ficou muito puto com ele, fez uma carta de excomungação e ele, zombando da autoridade do Papa, queimou a carta. E hoje, pense só, hoje mesmo, ainda vejo pessoas, onde está a autoridade? Pois é, Martim Lutero destruiu a autoridade lá na Reforma Protestante. Quando agora mais a autoridade não se impõe mais pela pessoa, o Papa, o padre, o pastor, mas se impõe pelo livro. Se não está no livro, cara pálida, se não está no livro, não adianta. É uma cultura racional, a ideia de autoridade vai para o saco. E assim forja-se o mundo moderno. O mundo moderno, com uma crença profunda ao humanismo, ao ser humano, e o instrumento disso seria a razão e a criatividade do ser humano que dominaria a natureza e, ao dominar a natureza, ia construir um novo futuro. Eu estou vendo um novo futuro. Será? Não sei não. Bom, então, uma forte crítica à ideia de autoridade. O mundo moderno nasce com isso. Mas ele rompe totalmente do mundo medieval no seu modo de pensar. Em algumas coisas rompem. O heliocentrismo vai dizer não. Se encare, ser humano, que agora você não é mais o centro do mundo, mas você pode se empoderar e dominar este mundo aqui. Entre o geocentrismo e o heliocentrismo, há uma decadência da ideia de um mundo, de que a história está na mão de Deus. Não, a história agora é antropocêntrica. Não, Deus não tem nada a ver com as merdas que a gente vai fazer depois. Agora, as merdas são nossas mesmo. De um mundo teocêntrico em que o poder papal e todas as explicações se davam por uma vontade de Deus. Foi Deus que quis, meu amigo. Foi Deus que quis, minha amiga, eu lamento. Não, agora foi você que quis. Você é um ser humano no centro da sua própria história. Agora a história está em nossas mãos e nós levaremos adiante. Portanto, o mundo moderno ele nasce com isso, com essa visão, essa nova visão, uma quebra de paradigmas, seja o geocentrismo, seja o teocentrismo. Agora estamos no heliocentrismo, estamos no antropocentrismo e uma crença profunda diante do futuro. Mas foi tudo? Bom, o mundo medieval ele tinha como fundamento Deus. O mundo moderno põe como fundamento a razão. O mundo medieval tinha como o elemento instrumental de tudo isso é fé. Você tem que ter fé. Você tem que se submeter aos desígnios de Deus. Tenha fé, não raciocine. No mundo moderno, no lugar da fé se colocará a ciência, o conhecimento. Conhecimento, caramba! É o conhecimento que nos levará para o futuro. No lugar da fé havia um processo dentro do mundo medieval que era a santidade. Seja santo, seja melhor hoje do que você foi ontem e seja melhor amanhã do que você é hoje. Era um processo de aperfeiçoamento. No lugar da ideia de santidade, o mundo moderno pôs a ideia de progresso, algo novo dentro da história da humanidade. Sim, nós podemos progredir. E nós podemos progredir à medida que aumentamos o nosso conhecimento e a nossa ciência. Nós podemos dominar a natureza e estabelecer um paraíso. Não mais um paraíso para depois da morte, quando morremos. Queremos um paraíso aqui e agora. Então o mundo moderno começa a pintar na cabeça das pessoas que seria possível a construção de um mundo no futuro. Sim. A crença, o mundo moderno ele nasce dentro de um otimismo, enquanto que o mundo medieval era um mundo de cumprir tabela. Deixa eu ver se eu vou para o céu ou vou para o inferno. E o paraíso estava reduzido aonde? Estava reduzido simplesmente para depois que você morrer. Assim, nós temos aqui uma visão bastante generalizada deste pensamento, dessa passagem do pensamento medieval para um pensamento moderno. É claro que deixamos
Havia já universidades no mundo medieval, já havia gente buscando razão ali há muito tempo, mas o que nós analisamos é que o que é predominante diante de um tempo. A ciência começa a dar as cartas a partir do mundo moderno e a religião vai se perdendo, vai perdendo a sua força. Não que ela seja exterminada, mas analisamos generalizações aqui. Caro amigo, cara amiga, dê o seu like, compartilhe e um abração. Até o próximo vídeo.